Segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Estação em São Pedro Advíncula, Paramentos Roxos. A estação de hoje reunia-se numa das mais antigas basílicas romanas, construída por Eudóxia, onde se conservam as cadeias com que esteve ligado São Pedro na prisão mamertina. A epístola, aludindo aos penitentes que se devem reconciliar na Páscoa e aos catecúmenos que se preparam para a recepção do batismo, põe em relevo a figura do mestre ocupado na busca das ovelhas dispersas. O Evangelho continua sendo o mesmo pensamento. Fala-nos da divisão que há de separar para sempre as ovelhas dos bodes, quer dizer, os bons dos maus. Peçamos a Deus que nos livre dos laços das cadeias do pecado em virtude do poder que concedeu a São Pedro e aos seus sucessores. Leitura do profeta Ezequiel. Eis o que diz o Senhor. Eis que eu mesmo irei buscar as minhas ovelhas e as visitarei. Assim como um pastor visita o seu rebanho no dia em que se acha no meio das suas ovelhas desgarradas. Assim eu visitarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde tinham andado dispersas no dia de nublado e de escuridão. Eu as tirarei de entre os povos e as juntarei de diversos países e as introduzirei na sua terra e as apacentarei sobre os montes de Israel, ao longo das ribeiras e em todos os lugares habitáveis do país. Eu as levarei a pastar nas pastagens mais férteis e os altos montes de Israel serão o lugar da sua pastagem. Lá repousarão sobre as verdes relvas e pastarão sobre os montes de Israel em abundante pastagem. Apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Irei procurar as que se tinham perdido e as farei voltar às que estavam abandonadas. E ligarei os membros às que tinham algum quebrado. E fortalecerei as que estavam fracas. E conservarei as que estavam gordas e fortes. E apacentarei com justiça, diz o Senhor Onipotente. Continuação do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, diz Jesus a seus discípulos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono da sua majestade e serão todas as gentes congregadas diante dele. E separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava no cárcere e foste me visitar. Então lhe responderam os justos, dizendo: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, sequioso e te demos de beber? Quando te vimos sem asilo e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos visitar-te? Respondendo o rei, lhe dirá: na verdade vos digo que todas as vezes que isto fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles
também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e não te assistimos? Então lhe responderá, dizendo: Na verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes a um desses mais pequeninos, a mim não o fizestes. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna.